Direto na 27. Então vamos lá. Em outubro de 1347, navios mercantes genoveses, aqui está Gabriel. Navios mercantes genoveses chegaram ao porto de Messina. Os marinheiros doentes tinham estranhas inchações escuras do tamanho de um ovo ou uma maçã nas axilas e virilhas, que purgavam pus e sangue e eram acompanhadas de bolhas e manchas negras por todo o corpo. Sentiam muitas dores e morriam rapidamente, 5 dias depois dos primeiros sintomas. Um espelho distante, o terrível século XIV. Então, isso aqui está falando de quê? Nós estamos falando aqui daquela doencinha peste negra, coisinha básica, né? Cerca de 25 milhões de pessoas morreram entre os anos de 1347 e 1350. Ou seja, mais de 8 milhões de pessoas por ano. Dentre os fatores que contribuíram para esse acontecimento, destacamos a formação do modo de produção feudal. Não, essa não foi o modo de produção feudal que traz a peste, que traz a doença. A decadência e posterior desaparecimento da dinastia carolíngia também não está nada ligado a dinastias, é só aquela. Aumento do intercâmbio comercial entre Europa e Oriente após as cruzadas? Aí aqui já pode ser, porque alguns historiadores acreditam que a peste chegou nos navios vindos do Oriente, chegou primeiro em Gênova, vindo do Oriente. O fim da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra devido à peste negra, não. O que vai terminar com a guerra não é a doença, eles entram em acordo. Expansão marítima e comercial europeia, descoberta do Novo Mundo. Também não, que na verdade não, eles não levam doença do Novo Mundo, eles trazem doença para o Novo Mundo, né? Então, o que vai fazer com que essa doença terrível chegue na Europa... Professor, Oi? uma dúvida. Diga. Os historiadores, eles têm alguma explicação para como surgiu a peste negra especificamente? A explicação mais colocada por eles é de que essa doença já existia no Oriente e que ela veio nos porões dos navios de mercadoria, né? Alguns ratos vieram infectados e ela se alastrou na Europa. Aí você diz assim, mas por que se alastrou mais na Europa do que no Oriente? Porque as cidades orientais, a maioria já tinha uma estrutura melhor do que as ocidentais. As cidades europeias eram muito sujas. Então, essa sujeira, essa falta de controle do lixo fez com que os ratos proliferassem. E como a teoria principal da propagação é através da pulga, né, a pulga do rato, e aí pulava, mordia o homem e aí já transmitia. Então, as faltas de condições de higiene nas cidades europeias ajudou a alastrar. Mas a teoria mais usada é de que foram ratos vindos em porões de navios genoveses e venezianos vindos do Oriente. Na verdade, tem muita doença que está na Europa e que, na verdade, não surgiu na Europa, né? Que nem a peste negra, que dizem que foi do Oriente, até a própria gripe espanhola. Muitos historiadores dizem que a gripe espanhola ela não é espanhola, ela foi levada pelos americanos no início da Primeira Guerra. Então ainda tem isso daí. Deixa eu ver. 2? Qual? 2? A 2. Tá, vamos voltar nela porque tu não tá mais, porque a 2 foi corrigida semana passada. Da 1 a 4 foi corrigida. Aí depois eu vou colocar o, o vídeo da correção delas. Tá. Aí veja aí outra de 5 em diante. 26. 26. Vocês estão invocados com as 20. Vamos lá na 26.
Já vão pensando aí. 26. A partir de 1348, irrompeu na Europa, proveniente do continente asiático, a chamada peste negra. Seu efeito foi devastador, chegando a provocar a morte de mais de 25% da população europeia. Muitos historiadores calculam 33, 34%, calculam um terço da população europeia. Sobre a peste negra, podemos afirmar que a epidemia foi responsável pela recuperação econômica? Isso jamais. Ela foi uma das responsáveis pela queda do sistema feudal, de certa forma, né, os meios de produção feudal. Comunidades judaicas foram responsabilizadas pela epidemia e perseguidas pelos cristãos que acionavam o sentimento antijudaico existente na Idade Média? Em algum momento eles vão atribuir isso à religião? Alguém acha que sim? Alguém acha que não? Acho que sim. Acha que sim? Alguém está... A Carol entrando. Quem falou aqui? Alguém falou aqui no chat. A Juliana disse que não. O Juan disse que não. Quem foi que disse que sim? Não disse mais nada. Então vamos lá. Vamos deixar essa marcada e vamos para as outras. A epidemia provocou a busca de novas terras protegidas do contágio? Não, a busca de novas terras, elas foram com um intuito financeiro, tá? A epidemia freou o processo de dissolução do feudalismo? Também não, ela ajuda a acelerar, né? Já vista que começa a morrer muita gente, muitas vilas são queimadas, tipo, apareceu uma pessoa doente numa vila, queimava tudo, tá? A epidemia foi controlada ao final da Idade Média e desapareceu completamente? Isso também não, tá? Essa aqui, realmente, quem disse sim aí está certo, tá, gente? No início, porque na Idade Média era simples assim. Tudo aquilo que você não sabia de onde vinha era problema religioso, tá? E os cristãos da Idade Média, muitos cristãos até hoje, condenavam pela morte de Cristo, os judeus. Tá? Então, quando acontecia alguma coisa ruim, eles já acusavam alguém. Primeiro só os judeus, depois começam a acusar também os muçulmanos. Então, nesse período aí, uma das primeiras teorias, não sei o que foi, não sei o que aconteceu, então vamos colocar culpa no judeu. Então, uma das primeiras teorias foram colocar a culpa na religião. Então, eles dizem que isso era um castigo de Deus mandado para as comunidades judaicas que tinham matado Cristo, e através dele se espalhou para os outros, e aí cristãos inocentes estavam morrendo por conta e culpa dos judeus. Aí começam a perseguir judeus. Tá ok? Vamos voltar aqui. Professor? Diga. Tipo, qualquer coisa vira motivo de perseguição a outra religião, né? Exato. Isso sempre foi, é até hoje e vai continuar sendo. Não adianta. Dona Carol, que acabou de entrar, escolhe uma questão de 5 a 57 menos a 26 e 27, que já foram corrigidas. Vinte e seis? A 26 e a 27 já foram corrigidas. Questão 25. 25. Vamos nós. Ela começa aqui. Vamos lá. Meu Deus, essa é enorme. Apesar de flutuações no tempo e desigualdades regionais, a população da Europa Ocidental passou de 18 milhões de pessoas por volta do ano 800 para 22 milhões em torno do ano 1000, quase 26 milhões no ano 1100, mais de 34 milhões no ano 1200 e cerca de 50 milhões no ano 1300. Apesar de, paralelamente, ter havido o desbravamento, a conquista e a ocupação de vastos territórios,
a densidade populacional quase dobrou de fins do século VIII a fins do século XIII. Então, sobre o crescimento demográfico apresentado no texto, é correto afirmar: foi consequência direta da manutenção de um clima sempre úmido e quente. Isso não vai acontecer em lugar nenhum do mundo, né, gente? Nós, seres humanos, não temos nenhuma condição, não temos nenhum recurso, não temos nenhum poder para controlar o tempo. Então, não houve essa manutenção desse clima sempre quente e úmido, até porque a Europa tem os períodos que é muito gelado, né? B. Devido à passagem da servidão para a escravidão. Na verdade, isso aqui foi o contrário, né? A Idade Média, ela passa do sistema de escravidão para a servidão. Ainda fica alguns resquícios de escravidão, mas muito pequenos, tá? Na grande maioria da Europa, o ex-escravo se torna servo. Apesar da diminuição da produtividade e da quantidade das terras agriculturáveis, aí também não. Porque para você ter aumento de populacional, a primeira coisa que você tem que ter é alimentação. Então, eles vão pouco a pouco aumentando a produção. E aumento de resistência da população a doenças contagiosas também não. Eles não tinham essa resistência, eles nem tinham muito remédios, né? Eles contavam mais com as orações, eles acreditavam que as orações eram capazes de curar. Forte ligação com o incentivo para o aumento da natalidade patrocinado pela Igreja desde o século IX como um mecanismo de defesa contra o avanço árabe no sul da Europa e norte da África. Também não tem isso, a Igreja ela não prega esse aumento de natalidade. Pelo contrário, eles sempre estão querendo controlar as coisas, não deixar fugir demais. Então, sobrou a letra E, né? Entre os fatores, a ausência de epidemias no Ocidente ocorrida entre os séculos 10 e 13, tá? Porque a peste, ela vai ser, cadê aqui? Ela é século 14. Então, até o século 13, a Europa está livre de doenças, só doenças mais simples. Os limites de guerra recorrente mais pouco destruidora e as inovações técnicas que favoreceram o aumento da produção agrícola. Então, é o aumento da produção agrícola, poucas doenças e as guerras também, um conflito aqui e outro ali. A partir do século 13, 14 é que vai ter a Guerra dos 100 Anos, aí vem a peste negra, aí vão ter problemas climáticos, aí dá uma diminuída na população. Mas aqui, nesses 3 séculos aqui, a Europa vive até um período de prosperidade. Vamos lá. Senhor Gabriel. Diga aí uma pergunta que o senhor queira que seja respondida. Vinte e três. Caro, o pão faltava nas mesas dos pobres. Na Inglaterra, após mais de 100 anos de estabilidade, seu valor quintuplicou em 1315. Na França, aumentou 25 vezes em 1313 e multiplicou-se por 21 em 1316. A carestia disseminou-se por toda a Europa e perdurou por décadas. Faltava comida, não por ausência de braços ou de terras. Afinal, se os camponeses, esteio do crescimento demográfico verificado desde o ano 1000, não conseguiam produzir mais, era porque já havia cultivado toda a terra e a que tinham tido acesso legal. Já os senhores não faziam pura e simplesmente porque não queriam. Moeda sonante não era exatamente a base do seu poder e glória. Texto de Issei Marmita, Manolo Florentino.
Então, aí ele está fazendo alusão a um período de carestia, né, a partir do século XIV. Então, já não tem tanta produção, tem guerras, tem doenças, um pouco de comida que tem, fica caro. O texto faz alguns elementos da chamada crise do século XIV, sobre a qual é correto afirmar que resultou da discrepância entre o aumento da produtividade nos domínios senhoris desde o século XI e o recuo da produção urbana de manufaturas. Que não, principalmente porque a partir do século XIII e XIV, aqui está falando do século XI, essa produção urbana não tinha. Né? Quando que vai começar o crescimento das cidades novamente? Século XIII, ok? Decorrência direta da peste negra, que assolou o norte da Europa durante o século XIV e fez com que os salários fossem afixados em níveis muito baixos. Isso aqui. Nós ainda estamos em período medieval. Se estamos em período medieval, isso aqui ainda não existe. As pessoas só passam a voltar a ser assalariadas muito mais final do século XIV que século XV, com a reativação das cidades. Resultou do recrudescimento das obrigações feudais, que gerou a concentração da produção de trigo e cevada nas mãos de poucos senhores feudais da Europa. Essa centralização também não há. Tá? Então, até porque não havia essa questão de monocultura ou de produção em alta escala de um único produto. Os feudos tentavam ser autossuficientes. Foi deflagrada após as inúmeras revoltas operárias. Opa, acabou aqui. A revolta operária diz respeito a fábricas. Fábricas, cidades. Período feudal não tem nem fábrica, nem ainda cidades desenvolvidas. Ligação com as estruturas feudais que impediu que a produção crescesse no mesmo ritmo do crescimento da população em certas regiões da Europa. Aqui está certo. Porque o que acontece? Os feudos, eles produziam pouco, era mais produção de subsistência. Então, aumenta a população e não aumenta a produção, principalmente do trigo, do milho, que eram os essenciais, vai passar fome a população. Vamos. Então diga aí, diz uma questão aí. (24). Vocês se invocaram com os 20. Eu quero ver a hora que acabar os 20. Por trás do ressurgimento da indústria do comércio, que se verificou entre os séculos XI e XIII, achava-se um fato de importância econômica mais fundamental: a imensa aplicação das terras aráveis por toda a Europa e a aplicação à terra de métodos mais adequados de cultivo, inclusive a aplicação sistemática de esterco urbano às plantações vizinhas. Você sabe o que é esterco urbano, né? Você vai falar, né? Quando ele fala que o ressurgimento das indústrias, isso aqui é só manufatura, tá, gente? Isso não é ainda aquela indústria, grandes empresas que a gente tem conhecimento, tá? O texto trata da expansão agrícola na Europa Ocidental e Central entre os séculos XI e XIII. Dentre as razões desse aumento da produtividade, podemos citar o crescimento populacional com decorrente aumento do mercado consumidor de alimentos. Nós acabamos de ver na anterior aí que não tem esse muito crescimento. O crescimento vai ter, mas esse aumento do mercado consumidor aí não vai estar enquadrado nessa questão aí, né? A expansão agrícola ocidental entre os séculos XI, razões desse aumento. O aumento da produtividade não está relacionado a esse crescimento. Oportunidade de fornecer alimento para os participantes das cruzadas também não, até porque os caras passavam e iam embora, né? O fim das guerras também não, que a guerra dos 100 anos vai acabar depois disso aqui. Formação das associações de profissionais, elas começam no século XIV, né? A corporação de ofício e as guildas, então também está fora aqui.
Então, aprimoramento das técnicas de cultivo e uma relação mais intensa entre cidade e campo. Então, vai estar aqui, ó. Então, eles vão melhorar as técnicas e o início dessa cidade vai ter essa relação. Quando as cidades começam a crescer, eles vão se relacionar com o campo e o campo vai produzir para abastecer as cidades. E aí, principalmente início do século XIV, o excesso de produção do campo, o cara não vai querer mais só ceder para o seu feudal, ele vai querer também vender. Então vai aumentar aí o comércio também de produtos agrícolas. Vamos lá. 42. A peste negra, que dizimou cerca de 1/3 da população europeia, as revoltas camponesas ocasionadas pelo precário equilíbrio da produção agrícola e a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra foram responsáveis. Pela formação da sociedade feudo-clerical? Não, a sociedade feudo-clerical ela já existia, ela começa lá no início do feudalismo no século V. Crise do mercantilismo? Não, porque o mercantilismo ainda não tinha nem se iniciado. O mercantilismo começa no início do século XVI, a partir das rotas comerciais, das novas rotas atlânticas descobertas por espanhóis e portugueses. Fortalecimento da nobreza em detrimento do poder real? Não, vai ser o contrário, vai ser o fortalecimento da realeza em detrimento do poder da nobreza. Aceleração da crise do absolutismo? Também não, pelo contrário, ela vai ser o pontapé do fortalecimento do absolutismo. Então, esses eventos aí são responsáveis pela crise do feudalismo. Sabe o que eu estava rindo aqui? Que vocês estão escolhendo as questões aleatoriamente, cada um escolhe a sua, e a maioria das questões escolhidas, elas diz respeito à peste e tem a resposta, a letra E. Então vamos. 34. A fim de satisfazer as necessidades do castelo, os comerciantes começaram a afluir à frente da sua porta, perto da ponte, mercadores, comerciantes de artigos caros e depois donos de cabaré e hoteleiros que alimentavam e hospedavam todos aqueles que negociavam com o príncipe. Foram construídas, assim, casas e instalaram-se albergues onde eram alojados os que não eram hóspedes do castelo. As habitações multiplicaram-se de tal sorte que foi logo criada uma grande cidade. Então vejam que tudo se inicia voltado para a nobreza que está no castelo. Então as cidades elas vão começar a crescer ao redor dos castelos. De acordo com o texto, o nascimento de algumas cidades da Europa resultou da transformação do negociante sedentário em comerciante ambulante? Não, na verdade vai ser o contrário, né? Eles vão parar de estar de lá para cá e daqui para lá e eles vão se fixar nas cidades. Vão ter os mercadores que vão buscar as mercadorias, mas os pontos de venda vão começar a se tornar fixos. Oposição dos senhores feudais à instituição do mercado no seu castelo? Também não. Os senhores feudais vão até gostar que esses mercados se instalem, porque são mais impostos, são mais produtos, todos eles vão adquirir através da cobrança de tributos, então para eles está maravilhoso. E conforme as cidades começam a crescer, os senhores começam a medir o tamanho do seu poder nessa questão das cidades. Atração exercida pelos pregadores religiosos sobre a população camponesa? Não. Essas pregações não acontecem assim deliberadamente, né? Toda a região próximo de vilas agrícolas ou próximo de castelos, todo lugar tem a igreja e já tinha essas pregações sendo trabalhadas. Insegurança provocada pelas lutas entre nobres feudais sobre as atividades mercantis. Essa luta não acontece. Na verdade, está um período até de segurança. Os nobres estão partindo, a maioria estavam nas cruzadas,
Período do século XII, XIII, a Europa vive um período de paz, as lutas para dominar território já tinham dado uma parada, então a Europa vive um período até de tranquilidade, digamos assim, dentro do possível da época, né? Então, mais uma vez, letra E. Fixação crescente de uma população ligada às atividades mercantis. O cara foi vendo que podia ganhar dinheiro e esse ganhar de dinheiro dele era melhor parado lá perto do castelo montando o seu negócio. E é aí que eles vão começar a desenvolver os burgos nas cidades. Então vamos lá. Vamos agora quem sois? Massaro, cadê o Massaro? Senhor Aqui, diga lá. uma Qual? questão? Sim, 14. 14. Então vamos para 14. A peste negra matou mais de metade da população europeia em meados do século XIV, causada pela bactéria Yersinia pestis. A doença representou uma ameaça às áreas mais pobres e infectadas de ratos. A partir do contexto das adversidades vividas na Europa desse período, marque a alternativa correta. Letra A. Esse período também é marcado pelo fortalecimento do poder e do prestígio do papado, o ideal medieval de uma comunidade cristã unificada e guiada pelo Papa reforçado. Na verdade, aqui não. Vocês lembram? Esse período tem a questão dos cismas, já vai ter tido o cisma do Oriente, onde houve a separação, criou-se a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, houve a divisão do poder papal, o patriarca do Oriente comandava a igreja lá. Então não é essa unificação, na verdade a igreja tinha tido um desmembramento. Marca esse período a assinatura do Tratado de Verdun, que acabou com o reino construído por Carlos Magno. Isso aqui não é nesse período, isso aqui foi antes, tá? E o reino de Carlos Magno ele é destituído porque seus herdeiros não conseguiram manter o mesmo poder e dominação que ele tinha colocado. A peste negra influenciou positivamente o fortalecimento do poder dos senhores feudais? De forma alguma. Pelo contrário, ela vai marcar um pouco da decadência, não só do poder dos senhores feudais, como ela vai colocar em xeque por algumas pessoas o poder da igreja, porque a igreja se dizia que curava tudo e muitos membros da igreja começam a também morrer da peste. Aí muitas pessoas dizem, mas se vocês são representantes de Deus, por que Deus também está matando vocês? O pensamento escolástico de Santo Agostinho predomina nesse contexto de detrimento da perspectiva cristã de Santo Tomás de Aquino. Não, eles não vão colocar em xeque a doutrina cristã e colocar a razão sobre a religião. Tá? Eles continuam, eles tentam alinhar razão e fé, mas uma não vai sobrepor a outra. Pertence também a esse período a série de conflitos conhecida como Guerra dos 100 Anos, entre franceses e ingleses. Essa guerra se iniciou no século XIV e terminou só no século XV. Então, mais uma vez, está correta a letra E. Para dizer uma questão? Isso, 30. 30. Olha, essa não é. E acabou a Zé tudinho já. 30.
30. Responder a questão com base nas afirmativas a seguir sobre a crise do sistema feudal na Europa ao longo do século XIV. Deixa eu ver uma coisa aqui. Está filmando, está gravando. No início do século XIV, a produção agrícola diminuiu significativamente devido à exploração predatória de novas terras, ao consequente desgaste geral do solo e às alterações ecológicas e climáticas provocadas pelo desmatamento. Tá? E é isso. Será que isso é verdade ou isso é mentira? Alguém acha alguma coisa? Isso aqui é verdadeiro, tá, gente? Principalmente essa última parte aqui, ó. O desgaste do solo e o problema climático. A Europa vai passar por longos períodos de seca, depois longos períodos de muita água, e isso atrapalha muito. Então a produção agrícola vai dar uma queda. E isso aí, produção agrícola em queda, e já está com o início das rotas comerciais, vai ser tudo que a crescente burguesia queria. Elevação dos preços e escassez de produtos e a fome enfraqueceram e desorganizaram o campesinato, o que provocou o fim das grandes revoltas camponesas. Na verdade, isso vai ser o contrário, né? Essa fome, ela vai provocar o início das grandes revoltas camponesas, não o fim. Vai ser quando o pobre parte para cima dos castelos, sai derrubando tudo e roubando comida de dentro dos castelos, mata, rouba, faz o A mesma bororô. coisa que aconteceu na Revolução Francesa. Exatamente. E o que, de certa forma, um pouco aconteceu com eles antes, né? Que naquele período lá do início do século V, lá no início do feudalismo, quando estava tendo ainda as invasões bárbaras, muitos nobres, quando invadiam territórios, matavam pela religião, pela cultura. Então, muitos camponeses também eram explorados. E quando eles veem a chance do revanchismo, eles partem. Aí depois vai acontecer na Revolução Francesa, vai acontecer no período de 1830 das revoluções liberais, onde o povo vai para a rua, vai acontecer depois na Revolução Russa, vai ter vários momentos aí da história em que o povo parte para a briga contra as autoridades, as revoluções. Terceira, a escassez da mão de obra devido à peste negra levou a Europa Ocidental a extinguir as obrigações pagas em dinheiro pelos camponeses e a reforçar os laços tradicionais de servidão, como a prestação em trabalho conhecida como corvéia. Também não. Aqui eles já estão, e muitos já é o retorno do jogo do comércio, já tem em algumas regiões o retorno do dinheiro, muitas moedas são de ouro, então isso aqui também não. Aí, os mercadores das cidades em geral lucravam com a inflação do período, pois seus produtos estavam quase sempre em alta, enquanto seus gastos com salários, aluguéis e arrendamentos diminuíam. Isso aqui é verdade, né? Porque se está faltando comida e eu estou trazendo alimentos e coisas lá do Oriente, eu vou botar o preço que eu quiser. Não tem aqui, a Europa não está produzindo, eles vão ter que pagar pelo que eu quero. E aí, como o povo... Oi? Essa número 4, ela também vai ser um dos motivos para a revolta dos camponeses? Sim, porque aí o que acontece? Deixa eu abrir aqui. Eles começam a ser explorados também nessa questão de arrendamentos, né? Tipo, eu tinha uma terra, porque geralmente os vilões, né? Eles eram considerados camponeses, mas eles eram meio que livres. Então, vamos jogar aí o caso dos vilões. Eles tinham as terras deles e arrendavam para produzir. Aí o comerciante que está trazendo algumas mercadorias de fora para de arrendar essas terras. Então, muitos camponeses que viviam do dinheiro de arrendamento de terras também não vão ter. Aí também vai estar necessitado. Então, está necessitado não só o servo, como também os vilões. Então, todas aquelas pessoas que viviam da terra, eles estão passando por dificuldade. 1 e 4. Qual questão, Juan? 30. 30 já foi, maninho.
32. 32? Isso. Vamos lá. Vou marcar aqui, tem hora que até eu me perco aqui nas questões. Então vamos 31, 32. Observe as proposições abaixo. Então aí a gente vai ter que botar em ordem, né? 1. Uma das características marcantes do final da Idade Média foi a disputa por territórios. 2. A Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, teve como objeto a disputa territorial entre Inglaterra e Alemanha. Então aqui, a Alemanha aqui não é, né? É Inglaterra aí? Inglaterra e França. A peste bubônica marcou a Europa na Baixa Idade Média. Também está correto. A bronca da peste foi na Baixa Idade Média. Alta Idade Média, o início. Feudalismo, a organização política e social europeia, do período, óbvio. Baixa Idade Média, o final do período. Com a diminuição da produção agrícola, o comércio europeu ganha mais importância. Também está correto. A falta Professor, Oi, pode dizer. essa Guerra dos 100 Anos que sempre cita nas questões, ela aconteceu por quê? A Guerra dos 100 Anos ela é uma disputa territorial entre Inglaterra e França. O início dela não é nenhuma questão territorial. O início dela se dá pelo seguinte: o rei francês morre e ele não tinha um herdeiro direto. E o rei inglês era primo dele. Então, teoricamente, pelas aquelas tradições hereditárias, o mais próximo de assumir o reino, a coroa francesa, era o inglês. Então, primeiro começam essas disputas políticas. Aí há todas umas manobras lá para não deixar o rei inglês assumir a França também, para ele não ficar rei de 2 estados ao mesmo tempo. E aí depois eles entram também na disputa pelo território de Alsácia e Lorena. Esse território de Alsácia e Lorena, ele era grande produtor de lã. Então, para essa época, para a Europa, ele era talvez a região mais próspera financeiramente. Então, quem dominasse ali ia ter um domínio muito grande do produto mais cobiçado da época, que era a lã, que fazia os tecidos, os casacos, os cobertores. Então, começa com uma questão política e se expande para uma questão territorial. E aí eles vão ficar 116 anos brigando. É óbvio que não é combate direto, né? É 116 anos do dia que se declara a guerra até o dia que se assina o Tratado de Paz, mas eles brigam muito. É muito combate. Aquele filme que nós começamos a assistir e que infelizmente aí entrou a pandemia e não teve como a gente terminar, Joana d'Arc, ela dá nesse período. Aquele nobre que está lá, que vai assumir a coroa, ele não era descendente direto do rei que tinha morrido, mas ele vai acabar sendo coroado para poder não coroarem o rei inglês. Então, aquele filme da Joana d'Arc, ele está diretamente ligado à Guerra dos 100 Anos. Apesar de ser uma obra de ficção, o filme, a história é real. A maneira como aquele rei é coroado, a própria Joana d'Arc lutando, ela existiu, aquelas batalhas lá que ela ganhou, elas são reais. Elas fazem parte da história. E a falta de comida que levou milhares de pessoas à morte na Europa. Então aqui o correto é 1, 3, 4 e 5. Só está errado aqui a 2, porque não foi Alemanha, foi aqui França. Certo? Tem até que questão mesmo? Até 57. Então bora no 57. Então bora na 57. Bora acabar mesmo, né? Encerrar a aula lá no... Acabar no fim. Começa no começo e termina no fim. Vamos lá. Então vamos lá.
Entre os séculos XV e XVIII, a transição do feudalismo para o capitalismo no mundo ocidental engloba um conjunto de transformações econômicas e sociais, entre as quais identificamos corretamente a ou o. Olha só, aquilo que a gente comentou várias vezes, né? Isso que acontece aí no século XIV, XV, fim das cruzadas, o início do comércio, ele não é só o fim do feudalismo e o início da Idade Moderna. Ele é o início do capitalismo. É quando essa história do capitalismo entra mesmo e para ficar, não tem história. O capitalismo veio, o pessoal, o capitalismo está falido, o capitalismo... Não, o capitalismo não sai mais das nossas vidas. Todos nós adoramos comprar. Não tem conversa. Pega aqueles R$2 e compra, nem que for um picolé, mas comprou. Oh, coisa legal. O Aderson tá triste. Toma, Aderson, R$20, vai gastar. Então vamos lá. Fragmentação da propriedade fundiária senhoril e monarquia. Não, ele não vai ter a fragmentação da propriedade fundiária senhoril. Ele vai ter a centralização, a unificação de toda essa propriedade na mão do rei. Tá? Então não vai ter uma fragmentação fundiária, pelo contrário, vai ter a centralização. Substituição da produção das manufaturas pelo sistema de corporação de ofício. Na verdade, o sistema de corporação de ofício ele não é um sistema de produção, é um sistema de controle das manufaturas. Esses dois camaradas aqui, eles estão ligados. Então, a produção de manufatura vai ser controlada pelos sistemas de corporações de ofício. Qual é a corporação? O mestre, que é o dono, o oficineiro, oficial, que é o que trabalha, o assalariado, e o aprendiz. E esses mestres, eles conversam entre si para controlar a compra de matéria-prima, a venda de produtos, certo? Supremacia das rotas terrestres e mediterrâneas no comércio do Oriente. Essa não vai ter uma grande supremacia. Elas vão, durante algum tempo, estar em destaque, mas depois vão surgir o quê? A partir do século XV, as rotas do Atlântico. As rotas do Atlântico vão quebrar muitas mediterrâneas, porque a do Atlântico não vai dar só a abertura lá para o Oriente, ela vai dar abertura para se parar na África. Aí o cara fala, mas na África, sim, a África tinha muita pedra. Espera aí que tá passando a Marilá aqui. Vai que pronto, já passou a loja do seu coração. Então, essas rotas do Atlântico, quando para na África, vai ter um intenso comércio, primeiro de pedras preciosas e depois de mão de obra. Então, a rota atlântica vai ser muito mais importante do que a Mediterrânea, porque eles vão conseguir obter os mesmos produtos da Mediterrânea e mais alguns. E depois aí também ainda vem a questão, né, infelizmente, dos escravos, né? Fortalecimento dos laços de servidão e vassalagem. Não, esse período vai ser o fim disso daqui. Vai dar início aí o quê? Os laços de trabalho assalariado. O povo vai deixar de ser servo e vai passar a ganhar dinheiro, ganhar salário. Então, nesse período aí, desenvolvimento da vida urbana através das atividades comerciais. O que comanda a cidade? Comércio. É diferente hoje em dia? De forma alguma. Uma cidade que não tem comércio, ela fica para trás. A população, tipo, o grande comércio, ele gera emprego e ele gera impostos para o município. Então, se o comércio for fraco, não tem trabalho e não tem impostos. A cidade enfraquece. Certo? Vamos fechar.